Por exemplo, doutor, né, eu quero congelar meus óvulos, eu já tenho uma filha. Qual é a chance de dar certo no futuro? Isso influencia? Eu tenho mais chances de ter um bebê em casa? Então, excelente pergunta. A gente não tinha abordado isso até agora, mas você fez uma ótima colocação. Quando uma mulher congela óvulos, se ela nunca engravidou e ela não tem filhos, a gente não sabe se ela no futuro vai se enquadrar num grupo em que os óvulos dela não têm qualidade para gerar um filho. Ela não sabe, ela nunca tentou. Então é claro que uma mulher que já tem filhos, quando ela congela os óvulos, a gente sabe que aqueles óvulos foram testados. Quando a gente congela óvulos de doadoras para poder oferecer esses óvulos para outras mulheres mais velhas serem mães, a gente dá preferência para uma mulher que já tem 3 filhos e tem 33 anos, porque eu já sei que os óvulos delas foram testados. Isso faz toda a diferença. Então, o fato de você não saber, que acho que é o da maioria, porque a mulher que se enquadra nesse grupo é aquela que está disputando um cargo com um homem, pretende ter filhos mais tarde, ela é solteira e não encontrou o parceiro ideal. Então essa mulher vai congelar os seus óvulos porque se ela tem 33, 35 anos, a chance dela conhecer alguém, ficar noiva e casar, para depois ter filho, vai demorar mais de 4 ou 5 anos. Ela vai ter 40. Então ela vai congelar os óvulos. Se ela não tem filhos, ela não sabe a qualidade. Então, para essa mulher, é importante que ela pense em fazer mais de uma coleta. Eu tenho uma paciente que é médica, se separou, fez 3 coletas, compartilhou os óvulos dela. Por que fazer mais de uma coleta? Eu dou o seguinte exemplo, você vai no melhor restaurante e todo mundo fala que aquele chefe é o melhor de São Paulo, mas naquele dia ele pode não estar com a mão boa. E naquele dia aquele prato maravilhoso não saiu tão bom quanto você imaginava. Então, por mais que o laboratório se esforce, o médico se esforce, a chance de o laboratório às vezes não ter um bom desempenho naquele dia, ela pode existir. Por isso que tem que escolher um bom laboratório para que isso não seja regra, isso seja exceção. E se aí você congela os óvulos em mais de uma oportunidade, se não foi tão bem o primeiro congelamento, no segundo a qualidade pode ser maior. Então ter mais de uma chance no futuro também faz diferença. Mesmo que você congele um número expressivo. Sim, e como você falou, não tem um exame que avalie a qualidade, né? Isso não tem. Não. Você falou do antimileriano, do ultrassom, né, para quantidade, agora a qualidade não tem como saber. Então isso é outra coisa importantíssima que você está colocando. A qualidade, a única informação que pode dar para nós em relação à qualidade é associar aquele óvulo com a idade da mulher que deu aquele óvulo. Essa é a única ferramenta que para nós ela é muito importante e ela tem toda a relação. Então, uma mulher que tem baixa reserva, que tem um antimileriano menor que 0,5, 0,6, tem poucos óvulos, se ela parar para pensar, a qualidade dela está ligada à idade. Então, uma paciente de 35 anos que tem 2 óvulos por mês, ela tem a mesma qualidade que a Júlia, que tem 15 ou 20. Então, talvez para essa mulher, ao contrário do que rede social vai estar divulgando, seja melhor ela engravidar. Seja melhor ela tentar encontrar um parceiro, se ela tiver numa relação estável, e não postergar a relação, porque a chance dela engravidar na cama é infinitamente maior do que se ela congelar um óvulo ou 2 por mês. Porque ela vai ter uma quantidade pequena e na reprodução a gente precisa de 10 ou 12 para fazer o que você faz sozinha. Você fez a Suzy sozinha, sem ajuda de ninguém, com um óvulo só. Então, quando você tem uma amiga de baixa reserva, se for baixíssima e ela tiver um relacionamento estável, ela devia cogitar ter filhos e não congelar. Agora, se ela perguntar para mim ou para um médico que tem interesse de fazer receita, talvez ele vai indicar congelamento, mas não é verdade. E aí o que dá para fazer também, indução de ovulação, dá para fazer, ver quando tá fértil, né? Não é agora vamos, sei lá, vai no destino aí vai lá ter relação no dia errado, aí também não dá, Essa é outra dúvida que as mulheres de hoje construíram em cima desse tema. Elas acham que tentar engravidar é fazer ultrassom, acompanhamento, fazer teste de gravidez, o Clear Blue, o LH, deu sorriso, transar 2, 3 vezes. Então assim, ela ainda não começou a tentar. Não, o diagnóstico de infertilidade é um casal de pessoas que estão tentando engravidar há 1 ano sem usar proteção. Então se você está tendo relação sexual, você não evita a gravidez, você não interrompe a relação sexual, você não escolhe o período do mês para ter relação, simplesmente você está de boa, passou 1 ano, não aconteceu, você está no grupo da mulher infértil, você não precisa estar fazendo isso que você falou. Agora, não deu certo, faz o que a Júlia falou, vai para baixa complexidade, procura um médico, estimula a ovulação, acompanha com ultrassom, acompanha com o teste do LH, que é o Clear Blue, verifica o dia fértil para ter 3, 4 relações. A relação que engravida é da véspera, não é a do dia. O óvulo dura 12 horas, 24 horas, ele degenera. O espermatozoide na relação sexual ele precisa de 12, 24 horas para se capacitar.
antes de capacitar, ele não é capaz de perfurar aquela coroa, aquele, né, como se fosse um coco, aquela parede rígida do óvulo. Então, quando a mulher faz os testes e segue a ovulação com o médico, ele pede para ela transar os 3 dias que antecedem a ovulação, porque aí o espermatozoide já vai estar capacitado na sua trompa. Ele vai ter isso naturalmente. Quando a gente faz isso no laboratório, a gente faz isso em 1h30, mas a natureza não faz em 1h30. Então, essas dúvidas, os ginecologistas gerais têm que ajudar vocês a tirar, e se ele não for especialista nisso, ele tem que indicar alguém que faça isso. E isso é um fator super importante. Você tem que procurar entrar no CRM, pôr o nome do médico, ver se ele tem título, porque no CRM ninguém tem título. E se não provar, né? A especialização, você põe o número dele ou o nome dele, você vai ver se ele é habilitado para fazer o que ele fala. Então, assim, precisa pesquisar, buscar informação séria. E doutor, falando ainda sobre o congelamento de óvulos, o procedimento, porque muita gente tem dúvida quanto também a medicação, se vai inchar, vai engordar, se vai causar câncer, se vai antecipar a menopausa, como que é esse processo? Então, esse é um ponto super importante. Vamos começar sobre causar menopausa, como você colocou. A mulher perde 1.000 óvulos todo mês. As que têm grande reserva, quando elas menstruam, elas estão já a 90 dias de maturação daqueles folículos, que é assim que a gente chama. Quando ela menstrua, ela está num período que ela tem mais 15 dias para poder usar os medicamentos, estimular todos aqueles 5, 10, 20 ou 30 a crescer, para o médico poder aspirar e congelar. Aqueles óvulos, ela vai perder naquele mês. Então, quando uma mulher, vou dar um exemplo, na Europa, ela doa óvulos todo mês para poder pagar a faculdade e recebe por isso, coisa que no Brasil não é permitido, no final do ano, ela tem o mesmo número de óvulos que a amiga dela que não fez isso. Então, se você retirar óvulos para congelamento todos os meses, durante um ano, congelar 150 óvulos, no final do ano você vai ter o mesmo número, por quê? Você está congelando aquilo que você vai perder no mês que o médico vai fazer o tratamento. Se você não tomar medicação, um dos seus 15 vai ser o óvulo capaz de virar o seu filho. Se você tomar a medicação, você vai ter 15 oportunidades, que no caso vão ser congeladas para o futuro. Então, usar a medicação não causa câncer, isso já está estabelecido em estudos científicos sérios. As mudanças no corpo, elas dependem muito mais do que é produzido pelo folículo, que é o hormônio feminino, que chama estradiol, do que propriamente pelo hormônio que você usa. Não adianta eu dar uma dose alta de hormônio para produzir óvulo para uma mulher que tem baixa reserva ou que tem 43 anos. Ela vai me dar 1 ou 2. É melhor eu mudar a estratégia e dar para essa mulher outro tipo de medicação, que ela não gaste dinheiro e ela consiga colher os seus 2 óvulos e guarde o capital dela para o laboratório e não medicação. Então, a medicação não provoca câncer, as mudanças no corpo das mulheres são muito pequenas e se você congelar os seus óvulos, você vai perceber e poder dar um depoimento real de que não acontece absolutamente nada. O que acontece nas mulheres que têm infertilidade, e eu acho que isso eu quero colocar aqui, todas passam por um trauma psicológico gigantesco. Todas elas, quando falham, experimentam uma questão emocional como se descobrisse um câncer ou como se perdesse um parente de primeiro grau. Essa descompensação psicológica é que leva as mulheres a comer demais, parar de fazer exercício, depressão. E a gente sabe que todas essas coisas em conjunto vão fazer a mulher ganhar peso, perder autoestima, fazer uma avaliação errada da autoimagem dela. E aquela mulher vai falar assim, fiz 4 fertilizações, não deram certo, olha como eu fiquei. Você vai fazer? Vixe, então nem... Você vai ver o que vai acontecer. E não é verdade. Muitas vezes o trauma do tratamento não é a medicação, não é o congelamento, não é a fertilização, é justamente ter falhado em tudo isso. E isso está baseado em estudo científico, não sou eu que estou falando. Estudos feitos em Boston mostram que quando você recebe o teste negativo, o impacto é o mesmo de perder um irmão, um parente de primeiro grau ou descobrir um câncer. E é isso que te leva a engordar e ter a mudança que você está falando no corpo. O tratamento não faz isso. Talvez retenção de líquido um pouquinho, né? Mas você retém 300, 400 ml como uma mulher que ovula e quando você menstrua, o teu corpo volta a ser exatamente o que ele era antes. Igual uma mulher na TPM, né? Mas é exatamente isso. Né? Tá. Bom, a gente pode, de repente, marcar um outro vídeo aqui, doutor, para falar sobre infertilidade, né? Gente, esse assunto aqui é tão amplo. Esse assunto é gigantesco. Eu sou apaixonada por esse assunto, porque hoje tem tantas possibilidades, que nem doação de óvulos, né, óvulos compartilhados, você pode doar seu óvulo para custear um tratamento. Tem tanta coisa, né, que dá para fazer hoje, assim. Houve uma mudança importante no Brasil, porque era proibido no Brasil que a gente usasse óvulo de pessoas próximas. Hoje é permitido até parentes de 4º grau. Então, irmãos,
primos, sobrinhos. Existe uma troca enorme quando você faz ovo doação. O bebê recebe uma coisa que chama imprinting, epigenética. Ele vai ter muita coisa sua que não está no gene, não é genética. Mas ele vai ser muito parecido com você em muitas coisas. Agora, isso é super importante que você colocou. Realmente passa através da ovo doação. É uma maneira que você tem de ser mãe depois dos 45 anos. Impressionante. Toda mulher deveria pensar nisso, é importante. Vamos falar mais sobre isso, porque é muito interessante, né, doutor? Sim, muito interessante. Já está convidado para os próximos, doutor. Tá bom. Muito obrigado, pessoal, que assistiu. Obrigada, doutor. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve, já deixa aqui nos comentários se tem alguma outra dúvida, que aí vou perguntar pro doutor, ele vai nos ajudar. Se inscreve, vai lá e dá o seu like. E dá o like, isso aí. Tô aprendendo com a ajuda. Boa, doutor. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.